Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Sou Lúcia Oliveira, membro da Primeira Igreja Batista em Águas Claras, sob a liderança do pastor Simval Coelho Marinho. Hoje nós vamos estudar sobre a adoração na carta de Paulo aos Romanos. E Paulo apresenta 3 hinos de adoração nessa carta. E à medida que formos estudando cada um deles, nós vamos procurar responder o que é adoração, como entender Romanos 11, de 33 a 36, por que adoramos e como Deus se revela em cada adoração. Vamos orar? Paizinho, nós estamos agora na Tua presença e nós vamos estudar a Tua palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito nos ensine nesta hora. Nós queremos aprender dEle. E nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, para a gente começar a pensar sobre adoração, vamos começar com a palavra engrandecer. E existem 2 formas de engrandecer algo. Engrandecer com microscópio e engrandecer com telescópio. O microscópio faz algo pequeno parecer maior do que é. E o telescópio faz algo grande começar a ser visto como tão grande quanto de fato é. E quando Davi diz assim, em cânticos então, louvarei o nome do Eterno e engrandecerei, exaltarei a Ti, Senhor, com ação de graças, ele não quer dizer, farei um Deus pequeno parecer maior do que Ele é. Não, Davi está dizendo, assim, farei um Deus grande começar a ser visto como tão grande quanto Ele realmente é. E nós somos chamados a sermos telescópios. E é isso que nós fazemos na adoração. E adoração é atribuir de maneira agradável toda a honra e valor ao nosso Deus Criador e Redentor, precisamente porque Ele é digno e mais que maravilhoso. E é o que Paulo também está fazendo na carta de Paulo, na carta aos Romanos. Ele está fazendo um Deus grande ser visto como tão grande quanto Ele é. Paulo está engrandecendo o nome do Senhor através do Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos ver que depois de cada compreensão e revelação e explicação daquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, Paulo começa um hino de adoração. E o hino de adoração também é chamado de doxologia. Doxologia é exatamente isso, um hino ou cântico de glorificação ou adoração a Deus. Nós temos 3 hinos de adoração. Romanos 8, de 31 a 39, Romanos 11, de 33 a 36 e Romanos 16, de 25 a 27. Se nós dividirmos a carta aos Romanos em grandes blocos, nós encontraremos esses 3 hinos e ficaria mais ou menos assim. Evangelho, Romanos do capítulo 1 ao capítulo 8, depois uma pausa para adoração, depois o Evangelho de novo, do capítulo 8 ao capítulo 11, depois outra pausa para adoração, depois vem a prática do Evangelho, depois dos capítulos 12 ao capítulo 16, depois começa outra adoração no finalzinho da carta, Romanos 16, de 25 a 27. É bem interessante, o Evangelho vai sendo revelado ao coração de Paulo, à medida que ele vai falando sobre o Evangelho e vai revelando, né, aquilo que Deus fez no seu infinito amor, ele se curva em adoração. E uma das coisas mais básicas que o Evangelho faz é nos levar à comunhão com Deus e à adoração. Isso é muito, muito lindo. Agora nós veremos o que é adoração, por que adoramos e como Deus está se revelando em cada doxologia. Primeira doxologia, Romanos 8, de 31 a 39. Ele começa assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo começa essa doxologia com uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E no verso 38 e 39 ele diz, eu estou convencido
que nada pode nos separar desse amor. Então, observem que ele usa essa palavra muito enfaticamente. Ele tem convicção que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, ele vai citando alguns elementos que os homens poderiam considerar mais desafiantes ou temerários, que poderiam nos separar desse amor. E ele cita a morte, a vida, anjos, demônios, que são espíritos malignos, né? Ele fala sobre o tempo, aí o presente ou futuro, ou espaço, altura ou profundidade, e esses termos eram termos astrológicos. Havia uma crença helênica que o destino da humanidade era controlado por estrelas, e esses pontos que ele fala, né, altura ou profundidade, eram pontos altos e baixos de uma estrela. E aí então ele diz: nem qualquer outra criatura ou qualquer outra coisa na criação. Então Paulo está lembrando, todas as coisas existentes, elas são criadas. E se foram criadas, há alguém maior que as criou. Esse é o ponto. É exatamente isso. E antes que esse universo viesse a existir, Deus eternamente é um com o Filho e o Santo Espírito, em uma unidade infinitamente preciosa, incomparável, absolutamente graciosa. E na sua vontade soberana, ele trouxe o mundo, o universo à existência por meio da palavra. A Bíblia diz que Deus em Cristo criou tudo o que há. Hebreus 1, 2. E se nós formos ler lá Gênesis, a partir do capítulo 1, nós vamos ler assim: e disse Deus, haja luz, houve luz. E disse Deus, haja um limite para separar as águas, e assim aconteceu. E disse Deus, que haja porção seca, e assim aconteceu. Determinou Deus que a terra seja coberta de todo tipo de vegetação, e assim aconteceu. Então Deus verbalizou, falou, pronunciou a palavra, e as coisas vieram à existência por sua palavra soberana. A palavra do Senhor é soberana. Quando Deus disse, haja, houve. Nasça, nasceu. Separe, foi separado. A palavra que sai da boca de Deus, ela não apenas narra, ela também cria, ela faz brotar, ela dá vida. Tudo é realizado conforme a palavra que vai saindo da boca de Deus. Ou seja, as palavras que saem, elas não apenas dizem coisas, como elas também realizam coisas. Elas fazem com que aquilo que está sendo dito se concretize. Paulo diz que Deus chama, que é Deus que chama, né, à existência coisas que não existem como se existissem. E como Deus chama? Ele chama pela palavra. E o verbo, a palavra, como nós sabemos, é Jesus Cristo. Como escreve João, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1, de 1 a 3. Então, quando Deus falou, a palavra viva, Jesus Cristo, trouxe o átomo à existência, trouxe a célula à existência, trouxe as primícias de tudo que há, de tudo que é criado, de toda a criação. E Paulo afirma em 1 Coríntios 8, 6. Um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Ele é o Criador de cada ponto cósmico, através de bilhões de anos-luz no espaço infinito, o Criador de tudo o que deixa os nossos olhos deslumbrados. Imagine o momento da criação do universo, por exemplo. Isso foi algo absolutamente sublime, tremendamente lindo. Ao ressoar da voz do Senhor, bilhões e bilhões de estrelas surgem cantando ao serem criadas. Cada estrela que cantava ao ser criada. Jó 38, 7. Ele não apenas as cria, ele conhece cada uma pelo nome.
Cada estrela é uma declaração do seu infinito amor e cuidado. É Ele quem determina sobre elas. É Ele quem dirige as nossas vidas e não as estrelas. Isaías 48, 26 diz: Ele é aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força. E quanto aos anjos, a palavra do Senhor diz lá no Salmo 148, a partir do versículo 1 ao 5, ele diz que o Senhor criou cada criatura. E a palavra do Senhor ordenou a criação de cada anjo, cada ponto no universo, cada galáxia, cada borboleta, cada detalhe de cada ser vivo, só pelo fluir da voz do Senhor. E a palavra que vai saindo da sua boca gloriosa vai trazendo o mundo à existência, não é? Vai trazendo as coisas à existência. Observem a maneira como o céu é pintado. Olha que imagem linda. A disposição das estrelas no universo, revelando uma obra de arte gloriosa, um quadro perfeito. Foi Ele quem criou essas coisas tão lindas. Quão lindo Ele é, quão maravilhoso Ele é, quão amoroso Ele é. E o tempo? O tempo, os sistemas que marcam o tempo, como o nosso sistema solar aqui, dia, noite, mês, ano, década, séculos, presente e futuro. O Trino Deus, o Pai, o Filho e o Santo Espírito estão acima de todos esses sistemas de tempo. Eles estão além, muito além do nosso sistema solar, porque foram eles que criaram esse sistema. Eles estão acima do tempo cronológico. Eles não são medidos por esse tempo como nós aqui na Terra. Eles são eternos. Moisés diz, 1000 anos para ele, são como um dia que passou, como a vigília da noite, Salmo 94b. E quanto às coisas invisíveis que nós tememos, às vezes, Colossenses 1, de 15 a 20 diz, Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas invisíveis, de todas as coisas visíveis, né, tanto no céu como na terra, e o Criador das coisas invisíveis, como tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as forças espirituais só subsistem por causa dele. E só continuam a existir por causa dele até o dia em que Deus tem determinado para existir. Então, com o sopro da sua boca, como diz lá em 2 Tessalonicenses 2,8, com apenas o sopro da sua boca, o Senhor Jesus matará o perverso e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. No Salmo 103, 20, diz que seus anjos mais poderosos obedecem à voz da sua palavra. No Salmo, em 1 Pedro 3, 22, afirma que Jesus Cristo reina à destra de Deus. E a ele estão sujeitos todas as autoridades, potestades. Então, Jesus Cristo, ele é autoridade sobre todos e todos. Tudo aquilo que está invisível, ele é autoridade sobre tudo. Ele é Senhor. Ele é o Senhor do universo. E Jesus Cristo, além de ser a razão de todas as coisas existirem, visíveis e invisíveis, ele é também um mantenedor, sustentador, objetivo último, a plenitude e reconciliador de todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. É ele o reconciliador de todas as coisas, de todas. E ele estabeleceu a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Foi o seu sangue que trouxe essa reconciliação. Reconciliação no meu coração, no seu coração, entre eu e Deus, entre você e Deus.
é Jesus, Ele é o reconciliador de todas as coisas. E Ele é o reconciliador de todo o universo. E desde a mais pequenina borboleta às mais distantes galáxias, Jesus Cristo é o meio pelo qual vivemos e somos sustentados. Quando Jesus falou lá no deserto, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é aquele por meio de quem as pedras, as montanhas, as cordilheiras vieram à existência. Ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. Ele não precisava transformar a pedra em pão. Ele tem consciência de identidade, ele sabe quem ele é. Ele é a própria palavra viva que sai da boca de Deus e que sustenta o homem. Sem Cristo, a vida na terra se desintegraria. Jesus Cristo é a palavra perfeita que sai da boca de Deus. O centurião disse: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado. E Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Uma palavra tua e o meu servo será curado. Uma palavra, uma única. O centurião entendeu o princípio. Jesus usou uma palavra, um verbo, para silenciar o vento. Ele disse: aquieta-te. E uma palavra, apenas uma, para acalmar o mar. Acalme-se. O verbo vivo, falando aquelas criaturas: aquiete-se, acalme-se. E a tempestade e o mar se aquietaram e houve uma completa bonança. Quão maravilhoso é o nosso Rei! E Ele está vivo, e Ele é por nós. Esses são elementos tremendamente maravilhosos dos seus atributos que adoramos. Agora observem bem, o mundo só foi criado porque Deus falou. E o mundo veio a existir porque a palavra viva, Jesus Cristo, que saiu da boca de Deus, trouxe à existência todas as palavras pronunciadas por Deus. E o Espírito Santo é o sopro de Deus, que dá vida a todo ser vivente, é a primavera da terra. No Salmo 104:30, nós lemos: quando envias o teu Espírito, em outras traduções diz fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Salmo 104:30, né? Quando o Senhor criou o homem, Ele o modelou com suas mãos e Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Gênesis 2:7. E diante de tudo isso que nós vimos do nosso trino Deus Criador, então nós podemos compreender que a adoração é uma resposta da criatura ao Criador. É uma resposta coerente ao reconhecimento da nossa condição de criaturas diante do nosso próprio Criador. E em Apocalipse 5 nós vamos ver uma expressão poderosa desse reconhecimento. É um momento que todas as criaturas vão estar diante do trono, todas as criaturas, tanto no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que neles há. E eles vão estar diante do trono e vão dizer: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Apocalipse 5:13. Todas as criaturas vão estar diante do trono. Nós também vamos estar lá, porque nós somos criaturas do nosso Deus Criador. E daí então vem a confiança de Paulo. Eu estou convencido. Todas as coisas que tememos ou questionamos ou são misteriosas e elevadas para a nossa compreensão são apenas criaturas, criação, foram criadas. Então, olha só, toda a realidade que está fora de Deus, que não é Deus, tudo que está fora de Deus foi criado, desenhado e é governada por Ele. Ele tem um controle de tudo. Ou seja, não há fator ou força no universo que não esteja debaixo do seu poder,
do seu domínio maravilhoso, soberano, excelso, sublime, incomparável. Por isso, Paulo está convencido, ele não tem medo. O poder de Deus é espiritualmente real em seu coração. É como se ele estivesse dizendo: não tenham medo também. Não tenham medo, nem da crise da morte, nem dos problemas ou das calamidades da vida, nem anjos ou demônios, presente ou futuro, poderes, astros, espaço. Tudo isso são apenas criações. E com isso Paulo está engrandecendo a Deus e reconhecendo que todas e todas as coisas, tudo que há no céu, no universo, no planeta Terra, debaixo da Terra, tudo, do vírus aos buracos negros do universo, da pequenina flor à mais imensa montanha, tudo, Ele criou tudo. Ele é o Criador e nós as criaturas, e nós o adoramos. Nada disso poderá nos separar dele, do seu amor incomparável, e ele é por nós. Então, adoração é reconhecimento da grandeza do Senhor em confiança e fé. Então, quando reconhecemos quem somos, quem Ele é, nos prostramos em adoração. O salmista convida: vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador. Amém. Amém. Outra razão da nossa adoração é a obra redentora, planejada pelo Pai e realizada pelo Filho e o Espírito Santo. E nós veremos isso na segunda doxologia. E nessa doxologia, Paulo exalta os atributos maravilhosos de Deus revelados no Evangelho. Ele apresenta a sabedoria do Senhor que, no seu plano eterno de salvação, ofereceu o Redentor e Salvador, seu Filho Jesus Cristo, para salvação e resgate de todo aquele que crê. Então, após uma explanação do Evangelho, ali no capítulo 11, Paulo começa um louvor espontâneo a Deus por esse plano perfeito. É como se ele tivesse subido uma montanha, né? Porque ele vem com a mensagem do Evangelho, ele vai subindo, e quando ele atinge o pico dessa montanha, ele volta-se, contempla a imensidão que ele alcançou e ele prostra-se diante de Deus em adoração. E ele começa com a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então Paulo começa dizendo: a sabedoria e o conhecimento de Deus são profundos e ricos. Ou seja, foi a sabedoria de Deus que planejou a salvação e a riqueza de Deus que a concedeu. A ideia é que a salvação é uma dádiva das riquezas de Deus, porque o Deus é rico em bondade, em misericórdia, em fidelidade. Então, e por causa disso, Ele nos concedeu a salvação. E aí ele diz: os teus juízos são insondáveis, ou seja, aquilo que Deus pensa, que Ele decide é insondável. Os teus caminhos inescrutáveis, ou o que Ele faz, os meios que Ele usa, para onde Ele vai, é inescrutável. Então, essas duas palavras, insondáveis e inescrutáveis, significa que não tem como definir, é insondável. Então, quando ele usa essa palavra, ele quer dizer que Deus é mais santo, mais sábio, mais profundo, mais rico, mais cheio de graça, mais terno, mais amoroso do que jamais imaginaríamos que ele fosse. A nossa mente humana, ela é limitada, ela não é capaz de alcançar toda a grandeza e profundidade de Deus, muito para nossa mente limitada alcançar.
E na história da redenção há um espaço da vontade soberana de Deus que é inacessível para a compreensão humana. Então Paulo pergunta: quem conhece a mente do Senhor? Quem pode ser o seu conselheiro? Ou seja, quem são seus consultores para dizer o que ele possa fazer? Quem pode dizer para ele qual a melhor maneira de agir? Quem tem autoridade para dizer isso? Para determinar para o Senhor fazer de determinada forma? Ele que é o Criador onipotente, que tem o controle de todas as coisas, sobre todas as coisas, aquele que pode realizar tudo aquilo que deseja e que faz tudo como lhe apraz, como diz o Salmo 115:3, que é igualmente onipresente, aquele que pode estar presente em todos os lugares, desde os mais altos e elevados aos mais densos e profundos, que ele é onisciente, que sabe quantos fios de cabelo tem as nossas cabeças, e que conhece todos os nossos pensamentos antes mesmo que isso se torne em palavras, que é transcendente, que excede os limites normais do que é superior, sublime, santíssimo, e que habita na luz da sua própria glória. Quem pode lhe ensinar alguma coisa? Não existe nenhuma legislação, nenhum guia, formulário que determine o que é excelente ou o certo para Deus. Mesmo as expressões mais ricas e mais belas na arte, na música, em toda a criação, poderiam ensinar-lhe ou trazer-lhe algo novo. Por quê? Porque Deus, Ele próprio, é o padrão do que é certo, verdadeiro e belo. Então, quando você alcançar o máximo de toda a beleza, você ainda não chegou nem perto de quem Deus é, porque Ele é único e incomparável. Então Paulo passa para outra pergunta. Ele diz: quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Ou seja, quem tem algo para lhe dar? Imagine que você foi convidado para ir a uma festa de um multibilionário e tem que levar um presente, ok? O que você levaria para essa pessoa que ela já não tivesse? Agora imagine aquele que criou o planeta em que todos os multibilionários vivem e que esse planeta é apenas um pontinho mínimo dentro de um universo de planetas e galáxias. Então você perguntará como salmista: que darei eu ao Senhor? Quem pode suprir alguma coisa para o Senhor? Ele tem tudo. Deus é o único ser em todo o universo que é autossustentável. Ele é pleno em tudo. Nós é que dependemos dele e somos sustentados por ele. Tudo o que recebemos vem das suas mãos bondosas e graciosas. Então Paulo conclui: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Ou seja, Deus é fonte, guia e alvo de tudo que existe. A ele a glória. Então, por causa de todas as coisas que o Pai planejou para a salvação do homem, de uma maneira tão absolutamente maravilhosa e amorosa e graciosa e justa e perfeita, ele é adorado. E o Filho, Jesus Cristo, também é exaltado por sua obra redentora na cruz. Em Apocalipse 5, nós lemos um momento dessa adoração. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação. Depois que um anjo faz um desafio para o universo inteiro, ele pergunta: quem é digno de abrir o livro? O universo ficou em silêncio. Não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro ou sequer olhar para ele, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então João começou a chorar. Não havia esperança, mas ele foi consolado por um ancião que disse: o leão venceu, ele pode abrir o livro. Então o cordeiro que estava em pé no centro do trono, ou seja, ele é um com a própria divindade,
que está no trono, ele pega o livro direto da mão de Deus e então um poderoso hino de adoração é dirigido ao Cordeiro Santo, que é digno de abrir o livro. Apocalipse 5:9. E todos os que estão na sala do trono se prostram em adoração. E a melodia é: Ele foi morto e pelo seu sangue comprou para Deus homens de cada tribo e língua, povo e nação. A pessoa de Jesus Cristo e também a sua obra redentora o torna digno de louvor e adoração. Assim como o mundo só foi criado por causa de Cristo, só há redenção da humanidade por causa dele também. Porque nele foi concedida a salvação a todo que crer. Romanos 10:9. O Pai planejou e o Filho cumpriu a missão. E por isso nós lemos em Filipenses 2, de 6 a 11. Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observem aqui o tempo do verbo, não é dará o nome, é deu o nome. O nome de Jesus já é sobre todo nome. Deus magnificou a Cristo por sua obra redentora e o exaltou à mais elevada posição. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. O nosso Redentor reina. Ele está assentado à direita do trono de Deus. Ele nos sustenta com a palavra do seu poder. Ele é vencedor, ele é digno, ele é Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Então agora para a terceira doxologia, nós veremos a revelação do mistério de Deus. Romanos 16:25 diz assim: Ora, aquele que tem o poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, por 11 capítulos, Paulo apresentou, passo a passo, tema a tema. Sim, nós vimos um amplo esclarecimento do Evangelho. E aqui ele diz que o mistério oculto dos tempos passados foi revelado agora no Evangelho. E qual é esse mistério oculto? O mistério oculto, como afirma o pastor John Stott, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a revelação do amor do Pai. Ele é o mistério oculto. Deus tem um Filho unigênito e o enviou para a salvação de todo aquele que crer. E através de Jesus Cristo, Deus nos tornou seus filhos, gerados pelo seu Santo Espírito e pela palavra. Então, Deus é Pai, nosso Pai, Pai amado. E Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Jesus nos ensinou a nos referirmos a Deus como Pai. Quando orar, peça ao Pai. Quando falar, fale ao Pai. E nós vimos que na criação Deus falou e a palavra viva, Jesus Cristo, trouxe o mundo à existência. E na cruz, Deus falou também. E ali ele estava fazendo a declaração da nossa adoção. E Jesus Cristo foi a palavra viva também na cruz. Ele foi a palavra viva ali, a mais linda, mais sublime que a voz de Deus ecoou por todo o universo. Ele estava nos chamando filhos de Deus. Então, como está escrito em 1 Pedro 2:24 e João 1:12, ele levou sobre si toda a nossa culpa e nos concedeu o direito de sermos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
E é exatamente essa nova condição de filhos que nos torna verdadeiros adoradores. Por quê? Porque adoração é relacionamento, como afirma Jesus em João 4:23. Ele diz que a essência da adoração é adorar o Pai em espírito e em verdade. Diz assim: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para adoradores. Veja, Jesus aproxima a adoração e a eleva a um nível relacional. Além de Criador e criaturas, Redentor e redimidos, Jesus está aproximando mais ainda o relacionamento. Ele está dizendo Pai e filhos. Em Cristo e por Ele, nós temos o Pai eterno, que é Deus. Cristo nos revelou quem é o Pai, e aí Cristo leva a adoração para o Pai. Relacionamento Pai e Filho. Foi esse o mistério revelado na cruz. Deus é Pai e nos amou e enviou seu Filho. Então, e nos constituiu seus filhos também. E os verdadeiros adoradores, esses filhos agora remidos, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. É em você, a adoração está no coração do filho e da filha do Pai. Adorarão o Pai. O espírito de adoção está em você. Então, é por meio desse espírito que adoramos. Romanos 8,15 diz assim: o Espírito nos adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. E João 4,23 diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vejam, aqui ele está falando de algo contínuo, não é só um momento de adoração coletiva, mas é toda a sua vida. Porque o espírito de adoção vive em você, a sua condição é de filho e filha. E você sabe quem é o seu Deus, Criador e Redentor, e também o seu Pai amado. E você aceita essa verdade com todo o seu coração. Essa verdade deve ser entranhada em você como uma raiz. Quando você sabe quem é seu Pai, que Ele te ama eternamente, individualmente, Ele sabe o nome de cada estrela, Ele sabe seu nome também, Ele te ama individualmente, Ele ama seus filhos um por um. E quando a gente compreende isso com o nosso coração, isso nos leva a outro nível de adoração, porque leva a nossa adoração a um nível de relacionamento. E o Evangelho traz essa revelação ao nosso coração. Então, nesse caso, a ênfase da nossa adoração será o Pai. Adoramos por quem Ele é. E nós adoramos espiritualmente e verdadeiramente, do coração do Filho para o coração do Pai. E em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. E nesse texto, Jesus está se referindo a uma profecia registrada em Isaías 43, de 6 a 7. O Senhor está falando: de longe tragam meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Vejam, o Senhor está escolhendo aqueles que vão adorá-lo. Ele quer a adoração de filhos e filhas. A ênfase do chamado é para filhos e filhas. Olha, ele diz: tragam meus filhos e minhas filhas, todo aquele que é chamado pelo meu nome. Observem que Deus está chamando para uma adoração aqui também no nível de relacionamento, é mais pessoal, mais próximo. Ele está dizendo filhos e filhas, pai e filhos. Então, aqui nós vemos que a adoração é tão fundamental e necessária para os filhos de Deus que o próprio Pai nos chama para adoração. Tragam meus filhos e minhas filhas. E uma coisa interessante para a gente observar aqui é que quando Ele está chamando para adoração, não é por carência dele. Deus não tem necessidades nele, nem carências. Deus é pleno em tudo. Ele tem miríades e miríades de anjos que o adoram eternamente. Ele vive num amor perfeito com o Filho. Isso é real. Então, todo o universo também louva o Senhor e não tem como não fazê-lo diante da sua presença sublime e maravilhosa.
Deus conclama o louvor dos seus filhos, primeiro, porque Ele é digno de glória. Como diz John Piper, Deus é a realidade mais importante e valiosa, e a mais importante e valiosa pessoa que existe. Ele é digno de todo o nosso interesse, toda a nossa atenção, toda a nossa maior admiração e da nossa mais profunda e verdadeira adoração. E Deus sabe disso. Ele é magnífico em poder e glória e honra. Por isso que ele chama a adoração também. Mas ele chama a adoração, um outro motivo é porque Deus nos ama como filhos e filhas e conhece o nosso coração criado para adoração. Foi o próprio Deus que nos criou assim, nós somos criados para a sua glória. Somos adoradores por natureza. Como diz o pastor Timothy Keller, adorar não é uma escolha que se possa fazer. Todo mundo adora algo. A única escolha que você tem é o que adorar. Essa é a nossa natureza, nós fomos criados assim, Deus criou o nosso coração para adoração. Então, ao nos chamar à adoração, Deus está nos oferecendo o único bem em todo o mundo que pode realmente satisfazer os nossos anelos e preencher o espaço da nossa alma, nos satisfazer completamente. Como afirma John Piper, Deus nos ama tão perfeitamente que Ele nos oferece o mais sublime de todo o universo para adoração, Ele mesmo. Por isso Ele próprio nos chama filhos e filhas para contemplá-lo e adorá-lo. Ele sabe que o vazio do nosso coração só pode ser preenchido com a presença dEle. E o Pai sabe que toda a nossa felicidade somente pode ser encontrada em conhecê-lo e adorá-lo. Se abandonarmos a meta do seu chamado, nós é que seremos os perdedores. O nosso Pai sabe disso. E Ele sabe que se nós colocarmos qualquer outra coisa no lugar dele em nossos corações, isso vai nos prejudicar. Porque só Deus, somente Ele é suficiente, só Ele é capaz de completar o nosso coração e o espaço da nossa alma. Deus é por nós e portanto tem sido. Sempre, sempre Ele vai agir para a sua glória, para o seu louvor. Amém. Então, resumindo o que a gente ouviu até agora, adoração é engrandecer a Deus de tal maneira que Ele possa ser visto como tão grande quanto Ele realmente é. Adoração é atribuir de maneira agradável toda a honra e valor ao nosso Deus Criador e Redentor, precisamente porque Ele é digno e mais que maravilhoso. Adoração é reconhecer a grandeza do Senhor em confiança e fé. Adoração é uma resposta coerente ao reconhecimento da nossa condição de criatura diante do nosso próprio Criador. Adoração é relacionamento. Adoração verdadeira é adorar o Pai em espírito e em verdade. A adoração engloba todo o nosso viver. Ela está ligada a tudo que somos, porque nós somos o lugar da adoração. A ênfase da adoração está no Deus adorado, adoramos por quem Ele é. E a adoração espiritual e verdadeira vem do coração do Filho para o coração do Pai. E adoramos para agradar o coração do Pai. Então, como nós vimos, a adoração nos coloca na realidade de Deus, na consciência de quem Ele é, da sua grandeza. E quando nós estamos nessa realidade, isso aumenta a nossa fé. E também nos coloca mais sintonizados, mais equilibrados. Porque você sabe que tem um Deus todo-poderoso em quem pode confiar. E a adoração coloca você nesse nível de conscientização, ela liberta a nossa alma. Quando nós começamos a adorar a Deus e exaltar o nome do Senhor Jesus, quando nós agarramos a palavra de Deus e deixamos a sua verdade penetrar todo o nosso ser, para que nós possamos nos encontrar voando acima de qualquer circunstância. Quando a Escritura ganha vida em nós, então nós declaramos quem é o nosso Deus e somos estabelecidos novamente na verdade de quem Deus é, quem somos em Cristo e quem Cristo é em nós. E nós podemos declarar, como nós vimos aqui, Deus é Criador,
Deus sábio, seus conhecimentos são profundos e ricos, seus juízos insondáveis, seus caminhos inescrutáveis. Deus santo, profundo, rico, cheio de graça, terno e amoroso. Deus constante, sua vontade é sempre bela e perfeita. Criador onipotente, onipresente, onisciente e eterno. Ele é único e incomparável, transcendente, superior, sublime, santíssimo. Aquele que habita na luz da sua própria glória, o padrão mais elevado do certo, verdadeiro e belo, autossustentável, fonte, guia e alvo de tudo que existe. E Cristo é o Redentor das nossas vidas. Ele é digno e mais que maravilhoso. Ele é a palavra soberana, palavra viva, verbo de Deus. Ele é amado do Pai. Ele é o mantenedor, sustentador, objetivo último, plenitude e reconciliador de todas as coisas. Ele é a palavra perfeita que sai da boca de Deus, o Criador das coisas visíveis e invisíveis, o leão vitorioso vencedor. Ele é o Cordeiro Santo e digno de abrir o livro. Ele é a salvação de todo aquele que crer. Ele é nome acima de todo nome. Ele é o caminho da revelação da graça de Deus. Ele é Senhor e Rei, luz na escuridão. Ele é o meu milagre. Ele é a revelação. Deus é Pai, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Então, vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos por essa palavra e nós te agradecemos por isso que nós aprendemos hoje. Nós queremos aprender mais e mais do Senhor. E nós te pedimos, nos dá um coração inteiramente fiel, Senhor, para que nós possamos te adorar com todo o nosso coração, por todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.